Fala pessoal, João Leão, João Zod. Gibi com João, e hoje a gente vai conversar sobre um HQ que, para mim, é leitura obrigatória. É a HQ que traz a história definitiva de origem do maior vilão de todos os tempos, porque eu aposto que você sabe quem é. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e o Coringa. Pode ser que não conheça nem o Batman direito, mas o Coringa sabe Eu quem é. conheço pelo menos o Coringa do baralho lá, né? Que você usa, né? Eu Coringa das minhas cartas. Né? Então, assim, hoje a gente vai discutir sobre a piada mortal, que quando eu li a época em 1988, 89, não vou dar certeza qual foi o ano, mas eu li mais ou menos nessa época. Muitos de vocês não eram nem nascidos, né? Para mim foi muito chocante por conta de algumas cenas em específico, Tem algumas uns páginas momentos em específico, que já fortíssimos. vamos discutir. Então, Jotão, taca a vinheta. Pessoal, vamos lá. A piada mortal, como eu disse, né, é a história que foi a definitiva para a origem do Coringa, porque até então ele não tinha uma origem, ele era somente um personagem que foi jogado lá. E na Piada Mortal a gente tem a origem dele contada bonitinha, né? E assim, e a gente tem aqui a coroação dele como o maior inimigo do morcegão. Outra coisa que a gente tem aqui é Bárbara Gordon, que era a Batgirl, a filha do comissário Gordon, nesse filme, ó. Apesar que existe uma animação. A adaptação. O Né? filme é bem De fiel, inclusive. 2016, isso é É, bem fiel. E neste gibi, o Coringa baleia ela. Agora também tem um negócio que eu acho fantástico. Ele baleia ela e ainda diz: não, o tiro pegou entre tal vértebra e ela vai é, ficar paraplégica. ele fez com Né? toda a intenção, né? É assim, aí eu acho que é roteirismo demais, né? Mas, Mas eu gosto mas dessas é bacana. minúcias. E aí, a ideia do Coringa aqui é enlouquecer o comissário Gordon. Porque ele sabe da relação que Gordon tem com Batman e a ideia dele é quebrar tudo que tem em torno Do do barco. morcego. Então, ele tira fotos da Bárbara Gordon nua e exibe para o comissário Gordon como uma tortura. Eu acho que ela não estava só nua. O roteiro ele não trabalha nesses detalhes, né? Mas Entende-se subentende-se que ela que há passa uma. por um crime sexual ali, É, né? E assim, e o pai é obrigado a ver aquilo. Que quem comete esse crime sexual é o próprio Coringa, é o próprio. né? Outra coisa que também que tem muito interessante neste gibi, que foi retomado anos depois na saga do Capuz Vermelho, que é o Sim, quê? O Coringa nesse gibi aqui, ele tem uma gangue que são personagens do Circo dos Horrores. é isso. E muitos anos depois, nos anos Reaproveitaram a ideia. 2000, quando tem o ressurgimento do Capuz Vermelho, né? Que é o Robin que Porque morreu. nessa época que foi feito ainda não existiam os outros Robins, né? O Robin que tinha É, era só o Dick é só Grayson. Dick Grayson. Aí vieram depois o Jason Todd, que se torna o Capuz, né? Isso, que Jason Todd foi morto pelo Pelo Coringa, Coringa, isso. né? Que Não, então o Jason Todd é o que é morto. Jason Todd é o morto. E Depois o é outro, Tim o Twin Drake Drake, e que é. depois é Damian Wayne. é. Assim, O vamos Capuz lá. Vermelho é o qual? É o Jason É ou o Jason Tim? Todd. Na Jason verdade é Todd. assim. Os Robins são Dick Grayson, que é o primeiro que vira Isso. o Asa Viraram no Noturna. turno. Aí Jason Todd é o segundo que vira o Capuz Vermelho.
O terceiro é Tim Drake, que vira o Robin Vermelho. Robin Vermelho. E Muito mais recente agora. Aqui existe um hiato do Tim Drake, quando ele deixa de ser o Robin, numa série que tem chamada Jogos de Guerra. A Salteadora, que depois foi conhecida como Spoiler, que é o nome dela em inglês, ela vira o Robin, que é a Stephanie. Aí depois volta o Tim Drake e depois o Damian Wayne. Quando tem a série lá, né? Que é a continuação. Morte em Família é com o Jason Todd, né? Morte em Família é Jason Todd que morre. O Damian Wayne é concebido no Filho do Demônio. É, no Filho do Demônio. E depois ele tem uma série na... chamada Batman e Filho, que é quando o Damian volta, aparece. Se apresenta para ele como filho e que ele Batman coincidentemente estava sem Robin. Aí ele diz, tem uma vaga para você. Exato. Então, assim... na minha empresa, na Wayne Enterprise. Nesse gibi aqui a gente tem a origem de dois personagens muito importantes, que é o Coringa e a Oráculo. Porque a Bárbara Gordon deixa de ser Batgirl, porque já que ela está paraplégica, e vira a Oráculo, que é aquela pessoa que fica, é um hacker, vamos dizer assim, um mestre dos computadores, que fica no apoio de toda a Bat-Família. O gibi é uma parceria do mestre mago Alan Moore. É o roteiro do Alan Moore. Isso. E a ilustração é de Brian Boland. Né? E também, né, com questões de arte, essa edição que temos em mãos aqui é uma edição que saiu da Panini já há alguns anos. E é uma edição que ela foi relançada com novas cores feitas pelo próprio desenhista Brian Boland. Então, a paleta de cores ela muda totalmente e a técnica de pintura também, porque como o quadrinho original é de 89, ele é feito ainda com a paleta de cores da época, que ainda era muito limitada e pintada artesanalmente, né? Porque os softwares digitais começaram a ser introduzidos na indústria em meados dos anos 90. Então, as cores originais da Piada Mortal são do John Higgins, que é o mesmo colorista de Watchmen. Isso. O mesmo colorista de Watchmen. E o gibi foi originalmente publicado em 88. E em 89, certo? Ele ganhou o Eisner de melhor álbum gráfico. E em maio de 2009, o lapso temporal, 89, 2009, ele foi publicado, tá? Pelo New York Times como um dos melhores álbuns já publicados no mundo, de todos os tempos, né? E quando foi, em 2006, aí ele teve essa republicação, que aí recebeu novas cores, pelo mesmo Boland, e aí foi essa edição aqui já de luxo, tal, bonitinha, que aí não tem mais aquela cor chapada, tem cenas, né, que eu acho muito icônicas, né, o sorriso do Coringa. E assim, nessa edição eles utilizam cenas clássicas, né? Quando a Piada Mortal saiu, a cena mais icônica é essa cena aqui da foto dele com a câmera, né? Isso. Que faz referência ao evento da Bárbara. Isso. Porque nas páginas, né, antes de acontecer, você vê ele aleatoriamente com a câmera e tal, com a roupinha bem havaiana, vamos dizer assim, né? Bem informal, fora dos padrões do Coringa. Ele tá vestido até de turista, tal, com a câmera de Coringa, né? Porque o Coringa sempre usou aquela roupa específica dele, né? E aqui ela aparece com uma roupa bem informal, assim, bem de rolê mesmo. E com a droga de uma câmera, né? Como quem tá andando pelos lugares para registrar os momentos, né? Mas aí você não imagina que a intenção da câmera é para usar com a Bárbara. Então essa cena aqui é uma cena muito clássica. Aí nós temos a cena do sorriso, do nascimento do Coringa, né? E essa cena aqui também é uma cena muito... E essa cena do nascimento do Coringa, a gente tem replicado ela em várias mídias. Exemplo, o filme do Batman de 89 do Tim Burton, ele usa isso. Inclusive a origem do Batman, do Coringa. A origem é essa.
A origem é essa. Aí, tipo, o filme de Joaquim Phoenix é bom? É excelente. Mas aquele não é o Coringa. O filme do Heath Ledger é bom? É excelente. Mas aquele não é Não o é o Coringa. Coringa. O Coringa mais fiel ao gibi até hoje é Jack Nicholson. É o Jack Nicholson. É o Jack Nicholson. Que foi uma boa fusão de tudo que se vinha do Coringa até essa versão na moderna. E essa cena aqui que eu acho magnífica, tá? E é essa cena do riso Isso aqui é já desenfreado. é o nascimento do É o Coringa. Esse riso que ele tá com a mão na cabeça, assanhando o cabelo e tal. É muito É legal. o Coringa, assim, é a sua essência máxima e principal, sabe? E assim, nessas cores mais novas do Van Bolan, ela conseguiu se tornar ainda mais dramática. Essa cena, E tá? ficou muito mais bonito, né? Vamos combinar. É porque técnicas de pintura muito Sim. mais apuradas e tal. O Brian Bolland é um artista que ele usa muito alto contraste, ele aplica muito preto, tá? A cena inicial, E detalhe, esse o quadro primeiro aqui quadro é o mesmo é o último último quadro. quadro. É o último quadro. E essa introdução aqui, né, do Batman foi replicada no Batman do Nolan, Sim. tá? Na entrevista lá que ele vai ter com o Heath Ledger lá Isso. na cadeia. Foi totalmente inspirado na cena Não, é inicial. assim. Se você não leu esse gibi aqui, por favor, leia e vá procurando as referências em várias obras cinematográficas que existem, que são todas tomadas daqui. Porque isso aqui é ouro em pó. Isso. Isso aqui é ouro em pó. Ele utiliza, né, a mudança da paleta de cores nos flashbacks, né, do passado, do Coringa, para você diferenciar as linhas de tempo, né? Você vem aqui uma linha de tempo inicial, principal do que está acontecendo, mas aí de repente você tem um flashback. No momento você fica meio confuso, não entende, né? Mas depois você vai entendendo que é a associação mais ou menos comum. O Alan Moore gosta de fazer Sim. muito, né? Ele cria momentos que fazem associação do tempo real com o tempo passado, ou contextos em ambientes diferentes, mas que se interligam. E aí vem todo o andamento. A Bárbara Gordon aqui, ó, com a paleta bem divertida, né? Porque você vem com a paleta toda cinza, escura, isso, tons frios. E aí o que é que acontece? Tanto a Bárbara Gordon quanto o Dick Grayson, eles não eram alívios cômicos. Eles eram literalmente alívios. Alívios. Certo? Eles tinham lá a pegada de ação, de aventura, mas era uma coisa mais leve, isso, mais colorida, mais para cima. Né? E aqui ele traz isso. Quando acontece o atentado, a gente vê que as cores começam a fechar de novo. E aí a gente volta para o ambientação lúgubre, né? Que o quadrinho traz novamente flashback. Depois a ambientação lúgubre novamente. Cores vibrantes, eles somem da história, tá? E não vou mais além do que isso. Não, vamos segurar aí. Acompanhe. E assim, aí você... Mas, João, eu não li os gibis. Eu quero assistir a animação. É uma boa. Mas o gibi ainda ele é mais rico. Mas a animação é muito fiel. É muito bem adaptado. É muito fiel. Vale salientar que o gibi, se eu não me engano, ele é 18. E a animação é 16. Então você vê que tem alguma coisa que perde aí no caminho, tá? É bom? É bom. Mas eu ainda prefiro, como eu já disse aqui várias vezes, eu prefiro o prazer da leitura. Não, é assim, é quase que impossível você conseguir reproduzir a sensação do seu entendimento pessoal na sua interação com o gibi ou quadrinho, né? Porque quando adaptam, né, você vai depender essencialmente do time do diretor, do roteirista que foi escolhido para poder transformar aquela história em um roteiro que funcione no espaço de tempo. Então, assim, há muitas interpretações envolvidas que nem sempre vão coincidir com a sua.
Então, a leitura é algo que só existe entre você e o gibi que está em suas mãos. Então, assim, A experiência a experiência é ela única. é impassável. Ninguém vai saber o que você sentiu ou passou ali. Isso é. E ninguém vai sentir igual. Então, é assim, podem adaptar, pode ficar muito legal, mas é muito difícil das sensações coincidirem. Eu, pessoalmente, não me recordo de nenhum conteúdo adaptado que eu tenha tido a mesma sensação que tenha tido lendo. Nenhum. Até então, não me recordo. Posso ter sensações boas, melhores, talvez, mas diferentes da experiência. Mas gostaria de trocar num tópico, né, que é o grande, como devo dizer, a grande discussão, o grande o mistério. grande mistério da história que se estendeu muitos anos Isso aqui, além. sabe o que me lembra? A história de Capitu e Bentinho. Rápido, pô, Teve traição ou não teve traição? Matou ou não matou? E o grande Machado de Assis deixou no suspense até hoje. Machado de Assis não respondeu. A gente não sabe, cada um com seu entendimento pessoal. Alan Moore respondeu. Mas ainda assim, é algo muito subjetivo. Nas cenas, os quadros finais, você tem o Coringa conta uma piada pro Batman. Uma piada sem graça. E o Batman cai na gargalhada. E você vê duas gargalhadas. De repente, uma some e só fica uma. E dá-se a entender que o Batman estrangulou o Coringa até a morte. Ou seja, aquela história de você olha tanto para o abismo que uma hora o abismo olha de volta. Não, e a gente entra na discussão principal, né? Qual o objetivo do Coringa? O Batman é um herói que ele, tipo, aleja, quebra uns ossos, pega o cara, talvez umas queimadurinhas, assim, né? De segundo grau, mas ele não mata. Tá? O Batman é um herói e o Batman não mata. Então, a dualidade dessa situação é fortíssima. Correção. O Batman é um anti-herói, não um herói. Mas ele se vale sempre da lógica a regra herói. dele é não matar. Do pescoço para baixo, para cima, os ossos estarem inteiros, é válido para ele. É válido para ele. Ele só não quebra do pescoço para cima, mas o resto. Até, talvez um traumatismo craniano. Talvez. Mas aí, assim, deixa sempre subtendido. Isso já veio um pouco com o Frank Miller, né? Também. Isso. No confronto que ele tem. Mas ali a gente já tem um Batman muito mais angustiado e cansado. Mais velho, mais cansado. Então a gente tipo eu, assim, cansado. Aí nós temos a diferença para o Batman, porque aqui nós temos o Batman no auge. Nós temos o Batman seguindo o caminho que ele segue em sua jornada solitária todas as noites. Mas que parece ter sido levado ao limite por um vilão que tem única e exclusivamente como objetivo desvirtuar o Batman do caminho que ele decidiu seguir. E aí a gente tem uma situação muito, como devo dizer, subjetiva e que faz a gente pensar realmente a longo prazo, né? O final ele não é claro, o Batman matou ou não matou. Alan Moore responde, o Batman matou. No meu entendimento, que aí pode diferenciar de cada um, o Batman matou. Mas a pergunta fica, o que será do Batman depois de ter cruzado essa linha? Na verdade, o grande questionamento não é matou ou não matou. Após a primeira morte, você começa a aceitar que outras mortes são possíveis ou não? Eu matei e vou me arrepender e nunca mais vou fazer isso. Então, assim, para mim, a grande incógnita, o grande questionamento que a história faz é:
Se por um acaso o Batman cometer o primeiro homicídio, seja com o Coringa, seja com Duas Caras, com a Era Venenosa, até com uma Mulher Gato, que, assim, de um tempo pra cá, a Mulher Gato deixou de ser vilã para ser uma anti-heroína, quem sabe uma anti-vilã. Ela faz parte lá do grupo lá da Da Bat-Família, né? Bat-Família. Bat-Família. A Arlequina, por conta daquele filme horrível lá, que Sem ficou comentários. muito... Aquele filme é horrível, mas vamos lá. Ela ficou muito famosa até por conta da interpretação que a Margot Robbie deu. Aham. Né? Então, ela perdeu aquele característica de ser uma vilã, e ficou nessa A gente tem faixa meio sofrido, né? A cinza. gente tem sofrido nessa época aqui de uma mudança, né, dos paradigmas de vilões, né? Isso. Vilões que eles são vilões, mas que estão sendo trazidos para as mídias, não apenas como aquele vilão que está lá para infernizar a vida Isso. do herói. Até está se tentando dar uma humanização para os vilões, tentando justificar o porquê dele ser daquele jeito. Então, assim, a gente passa por isso, o herói e o vilão deixam de estar naquela faixa preto-branca para ficar mais no cinza ali no meio, onde de repente é uma transgressão para o lado, uma transgressão para o outro. Só que uma transgressão dessa, a faixa cinza vai para o espaço. Você vai realmente assumir Vai pro preto. um lado, ou preto ou branco. Acho que nesse dia aí o Batman tirou o cinza da roupa dele. Né? Então vamos lá. Que na paleta de cor original era azul azul e cinza, a roupa do Batman. Então vamos lá. Se o Batman cruza essa barreira, ele vai continuar cruzando? Não vai? E assim, isso não é um questionamento meu, nem seu. Esse questionamento a gente deixa até para vocês. Se vocês quiserem, por favor, botem nos comentários, digam aí pra gente se concordam, se não concordam. O Batman matou, né? E o que será do morcegão depois disso? Ele realmente perdeu a sanidade? Ele continuou sendo herói? Né? Ele deixou de ser herói para virar um vilão? O Coringa realmente conseguiu o objetivo. O Coringa venceu, que a ideia do Coringa era enlouquecê-lo de alguma forma. A forma que ele queria, que ele pensou foi: aleja a filha de Gordon, enlouquece Gordon, que consequentemente o Batman vai cair. O Batman conseguiu salvar Gordon e conseguiu salvar a filha do Gordon. Mas será que ele conseguiu se salvar? Salvar a si mesmo? A cruzada do Batman foi fracassada porque a ideia do Batman é tentar salvar Gotham, salvar a cidade. E aí, se ele não se salva, ele não tem mais condições de salvar a cidade. Pois é. E aí? É um questionamento assim que o Alan Moore é muito bom nisso, né? Então ele... E esse questionamento, essa subjetividade permeou a mente dos fãs dos quadrinhos por muitos anos. Até porque eles só viram dessa informação recentemente. É muito recente, 2014 pra cá, acredito eu. Então, pessoal, isso foi um pouquinho que a gente trouxe para vocês de... Pois é, Piada Mortal. A Piada Mortal ou The Killing Joke. Quadrinho clássico. Ainda pode ser encontrado fácil, no mercado. Fácil de comprar. A edição da Panini permanece no mercado. Teve até uma edição que saiu, que era uma caixinha do Coringa, que tinha essa e tinha Coringa de Libre Medio, que eu acho fantástico aquele gibi, tá? É um gibi até que o Batman, se eu não me engano, aparece rapidinho, mas ele é focado 100% no Coringa. Fantástico, a arte é linda e também eu aconselho para que vocês leiam. Quem sabe a gente traz aqui num próximo episódio. Até porque morcegão é comigo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Comente, compartilhe, mande para sua mamãe, para seu papai, para seu irmãozinho, sua irmãzinha, seu vizinho, sua vizinha, seu namoradinho, sua namoradinha. Para quem você quiser. E leia a Piada Mortal, porque é quadrinho obrigatório para a vida. Valeu.